Mais um barraco na Casa Branca. Depois de Zelensky contra Trump, a gente tem também Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, que é confrontado com uma suposta perseguição contra fazendeiros brancos na África do Sul, que aliás fez com que vários fazendeiros fossem em direção aos Estados Unidos. A gente tem os americanos, inclusive, confirmando que não participarão da próxima reunião do G20, porque vai ser sediada na África do Sul. Enquanto isso, nós temos também o Trump, alegando que aceita a doação do Boeing 747 pelo governo do Catar, um presidente mais de 400 milhões de dólares, e por que isso é tão polêmico e levantou um embate bem importante nos Estados Unidos. Enquanto isso, a China anuncia em conjunto com os russos a ideia de fazer uma usina nuclear na Lua, o que pode colocar um embate espacial entre Estados Unidos, China e Rússia. Enquanto isso, o Domo de Ouro, uma das maiores capacidades bélicas do planeta, inspirado no Domo de Ferro de Israel, é anunciado pelo governo Trump, com gastos que superam R$1 trilhão. Só que Rússia e China, pelas capacidades ofensivas desses equipamentos militares, alegam que eles vão ter que sentar na mesa de negociações e conversar, porque sim, representa uma ameaça à soberania chinesa e à soberania russa. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Rússia, que usa o Brasil como uma linha de montagem de espiões, segundo uma reportagem do New York Times, garantindo que a Rússia quer que vários russos venham a ser brasileiros, vivam vida de brasileiros, e o Brasil funciona como se fosse uma escola de espiões para ser utilizado no mundo como um todo. Será que de fato isso é verdade? Qual foi a resposta do Brasil? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre Israel, que anuncia, na verdade, a partir da inteligência americana, que pode atacar instalações nucleares do Irã, e o Brasil, que pode se tornar alvo de sanções dos líderes europeus. Friedrich Merz, que é o novo chanceler da Alemanha, garante que países que negociem petróleo e seus derivados com os russos podem sim ser alvo de sanções secundárias. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e eles estão com uma super promoção, uma mega oportunidade para você. Sim, galera, se você baixar o aplicativo da Nomad utilizando o cupom Ricardo40Fonte, você vai ter acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólar. Sim, galera, eu, por exemplo, prevejo, né? Na verdade, eu faço, não é recomendação de investimentos. Mas o momento que a gente percebe uma queda do valor do dólar é o momento que geralmente eu aporto mais na minha carteira, até porque farei uma viagem internacional e consigo comprar dólares mais baratos para utilizar aí no segundo semestre. Eu, inclusive, né, uso a Nomad porque não tenho dor de cabeça de ficar convertendo câmbio, trocando moeda tal. A Nomad aceita em mais de 180 países. Além do que, com o cartão da Nomad, você pode ter acesso ao Nomad Explore, que te dá mais cashback dolarizado nas suas compras feitas no Brasil, além de uma série de benefícios, como acesso ao Nomad Lounge e outros benefícios que o cartão Nomad e Visa podem te oferecer. Mas nesse momento, e corre porque está acabando, cupom Ricardo40Fonte, acesso até 2%, na verdade 2% de cashback nas suas compras. Você compra dólar por umas taxas mais competitivas do mercado e ainda ganha 2% de cashback na sua carteira diretamente, seguindo algumas regrinhas específicas, né? A compra tem que ser até 15 dias de que você baixa ali, que você, enfim, né, se registre na Nomad, e também válido somente até o dia 31 de maio. Então corre que tá acabando, hein, galera? Belezinha? Além disso, recado rapidinho para vocês, hoje é meu aniversário, não tecerei mais grandes comentários, tá? 35 aninhos bem vividos de geopolítica, geografia, e assim, apesar do dia ser meu, né, galera, eu fico presente que vocês me dão, é sensacional de poder falar de geopolítica com vocês, trazendo uma visão crítica, geralmente apresentando os dois lados, de um conteúdo informativo, poxa, um canal educativo, informação, geopolítica, com tanto reconhecimento, com tantas pessoas que me acompanham diariamente, é uma grande honra para mim, tá, galera, de verdade. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, a Casa Branca, o Salão Oval, vem sendo palco de grandes barracos nos últimos tempos. Vídeo caso do J.D. Vance, o Trump e o Zelensky. E agora a gente teve o Cyril Ramaphosa, para quem não sabe, presidente da África do Sul, que foi convidado pelo Trump. E assim, aparentemente a conversa tinha começado super bem. O Trump fazendo brincadeiras, porque para quem não sabe, né, o Trump ele adora jogar golfe, e a África do Sul é reconhecidamente um país que tem excelentes golfistas. E aí, ele começou brincando, né, porque o golfe e tal, não sei o quê. Cara, não sei se vocês se lembram, é muito comum o golfe nos Estados Unidos, principalmente para
para uma elite ali econômica, né, como era o Trump, como era o Biden, no último debate eleitoral entre Biden e Trump, por exemplo, chegou uma hora que eles até esqueceram de debater propostas para os Estados Unidos, porque o Trump queria evidenciar que a saúde do Biden não estava bem. Tipo assim, você não consegue ali, né, dar uma tacada nem de não sei quantas jardas. A Biden, mentira, a última vez que a gente jogou golfe, eu joguei até não sei quantos, os dois começaram a debater quem jogava melhor golfe, né? Enfim, tá? Então o golfe, ele faz muito parte da vida do Trump. Mas assim, depois de um tempo, ele pediu para baixar um pouco a luz e começou a compartilhar algumas imagens com o Cyril Ramaphosa. E nessas imagens foram vistos cemitérios, depois ele começou a mostrar, por exemplo, notícias de mortes de fazendeiros brancos na África do Sul. Para quem não sabe o que está rolando, a África do Sul é um país que tem uma questão racial muito enraizada ali, né? Muito enraizada na história do seu país, tanto por conta do período colonial como pelo próprio apartheid. E hoje, quando você pega a maior parte da população sul-africana, que são descendentes de negros, mais de 80% da população, eles têm acesso a menos de 5% das terras agrícolas. Grande parte dos latifúndios, das áreas agrícolas, são dominadas por brancos. Hoje a África do Sul está pleiteando fazer uma reforma agrária baseada na questão racial. E aí o governo Trump alega que isso não respeita a segurança jurídica, o direito de propriedade. Vale lembrar que o Elon Musk, né, é descendente de fatos de sul-africanos e tem uma ligação muito forte, claro, com o país. E o Trump alega que além dessa falta de segurança jurídica e desses princípios baseados numa questão racial que seria errado segundo o governo Trump, também existe uma perseguição que não está sendo combatida pelo governo do Cyril Ramaphosa. E essa disputa fez com que o governo Trump, na semana retrasada, aceitasse a entrada do que ele chama de refugiados fazendeiros brancos que estão sendo perseguidos pela população negra da África do Sul. Quando o Cyril Ramaphosa começou a ver as imagens que estavam sendo compartilhadas, falou assim, poxa, mas eu não conheço isso. Até ressaltou, né? Poxa, o que a gente tem, infelizmente, são que as taxas de homicídio elas são altas no país inteiro, mas elas são muito maiores entre a população negra. Eu nunca vi essas imagens. Aliás, quero saber, Trump, da onde que você arranjou essas imagens? E aí os repórteres começaram a perguntar, começaram a instigar, e claro, o Cyril Ramaphosa numa posição meio ali desconfortável, tal. Por quê? As relações entre Estados Unidos e África do Sul não estão nada boas. Por exemplo, o próprio Marco Rubio, que é o secretário do governo Trump, anunciou que os Estados Unidos não participarão da próxima cúpula do G20, alegando que existem perseguições latentes baseadas em questões raciais e que os americanos se negam a compactuar com esse tipo de questão na África do Sul. A África do Sul, que lembrando, é uma grande aliada da Rússia, a África do Sul que recebe fortíssimos investimentos chineses, está do lado mais oriental da força, vamos colocar assim, e claro, faz parte dos BRICS. Ou seja, teve um enorme embate. Além disso, ele também foi perguntado, porque ele confirmou que o avião que foi doado pelo Qatar, estava sendo considerado, né, a doação pelo Qatar, que é um avião super luxuoso, Boeing 747, ele foi confirmado, os americanos, o governo Trump, ele vai receber essa doação e vai transformar no novo Air Force One. Para quem não sabe, o Air Force One é um símbolo do governo americano. É o avião presidencial em que geralmente ele faz o seu deslocamento. Imaginem o tanto de segurança que existe no avião presidencial dos Estados Unidos. Então, um avião super luxuoso, que tem ali, né, contramedidas para evitar ataques cibernéticos, para evitar qualquer tipo de ataque ali, né, ao avião presidencial. E dentro dessa proposta, por que essa questão do aceite do presente, né, do governo do Qatar, ela é muito polêmica? O governo Trump esteve na semana passada fazendo uma volta no Oriente Médio, particularmente Qatar, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Ele conseguiu para os Estados Unidos um pacote de 2,2 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. São investimentos altíssimos. Só para efeito de comparação, o Brasil ficou extremamente satisfeito porque a gente conseguiu investimentos chineses na casa de 27 bilhões. O governo americano conseguiu em 3 países 2,2 trilhões de dólares. E aí fica a pergunta, né? Nossa, mas por que será que esses líderes árabes, dos Emirados Árabes, do Qatar, da Arábia Saudita, têm tantos interesses em investir nos Estados Unidos? Será que eles querem algum tipo de influência na nação mais poderosa do planeta e conseguem fazer com seus investimentos essa influência? Se o Trump, por exemplo, aceita esse presente, essa doação, o
Por que o governo do Catar está fazendo isso? Porque adora o belo topete do Trump? Porque adora os belos olhos do Marco Rubio ou do Pete Hegseth? Cara, penso eu que não, né? Deve ter algum tipo de interesse por trás. Os democratas estão até considerando, porque o Trump, sabe, ele não é só um político, ele é um mega empresário. E ele tem alguns investimentos feitos no Catar, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, que possa ter com essa doação algum tipo de confusão entre a esfera pública e a esfera privada, alegando que algum tipo de preferência em licitações, investimentos poderiam ser dados para o governo do Catar, que, lembrando, é um governo que não respeita minimamente questões básicas dos direitos humanos, bem como a Arábia Saudita, mas dispõe de bastante capital. E vai lembrar que o Catar, ele ainda é um país que é muito dúbio nas relações geopolíticas. Ao mesmo tempo que tem base militar americana, é sede de algumas lideranças do Hamas e consegue estabelecer negações importantes com parte dos grupos ali do chamado eixo da resistência, que querem combater Israel e também os Estados Unidos no Oriente Médio. Então o Catar é dois lados, joga dos dois lados, né? Por isso que levanta essa suspeita, que pode ter algum tipo de preferência aos governos árabes por conta desse presente que foi dado, do que qualquer outra questão. O governo Trump fala que é uma discussão inócua, à toa, que se o Catar quer doar 400 milhões de dólares com uma demonstração de boa vontade, que assim seja, porque isso vai ser essencial, isso vai ser sensacional para o governo americano. E que os democratas querem o quê? Que isso venha do bolso dos Estados Unidos, que venha de aumento dos impostos, já que os Estados Unidos está atravessando, de fato, uma crise, até do ponto de vista fiscal. A Moody's acabou de rebaixar, por exemplo, a nota dos Estados Unidos, alegando que a dívida está ficando descontrolada. Então, é uma polêmica, mas o Trump aceitou esse presente do Catar. A gente teve também, pessoal, notícia importante que Rússia e China anunciaram a construção de uma usina nuclear na Rússia, que deve ficar pronta em 2035. Tudo isso faz parte de um megaprojeto chamado de ILRS, que é a futura Estação Espacial Internacional de Pesquisa. Eu diria, galera, que existem dois projetos, não exatamente iguais, mas concomitantes, que é esse projeto liderado pelos chineses, com os russos, mas também com a presença de vários outros países, em oposição ao projeto Artemis, que é um projeto da NASA, ou seja, liderado pelos americanos. A China, ela vem crescendo bastante em vários sentidos e também no sentido espacial, com algumas conquistas importantes. Por exemplo, eles alegam, pessoal, que em 2028 eles vão fazer a primeira tentativa dos chineses em pousar um astronauta na superfície lunar. Eles, inclusive, já mandaram veículos não tripulados para a Lua desde 2013. Ano passado, por exemplo, a China ela conseguiu ser o primeiro país a resgatar um pedaço do solo, né, um pedaço ali da geologia, do lado oculto da Lua. Então, avanços importantes estão acontecendo também no sentido espacial. Ah, mas que bobeira! A Lua... Primeiro, bobeira não é, porque é um simbolismo. Vide a própria corrida espacial que acontecia durante a Guerra Fria. O país que conquista o espaço, manda satélites mais eficientes, tem o sistema de defesa mais avançado, claro que reforça o seu posicionamento geopolítico. Mas até do ponto de vista econômico isso é significativo. Poxa, cara, a Lua aparentemente tem potenciais, além de pesquisas científicas, óxidos metálicos extremamente valiosos, o próprio regolito, que é o solo lunar, terras raras, essas mesmas que são disputadas entre China, Ucrânia e Estados Unidos, e possivelmente bastante hélio 3, que aliás já é um combustível essencial para a proposta de fusão nuclear. Sim, cara, uma nova fonte de energia que, se de fato for controlada pelos chineses, que já estão mais avançados que qualquer outro país do planeta, pode mudar a realidade energética mundial. Eu não sou físico, químico, não entendo tão profundamente assim de energia, ainda mais de fusão nuclear, que é algo assim que a gente pouco controla, mas de fato, pelas pesquisas, pelas leituras que eu tenho, se de fato a China controlar isso, acabaram-se os problemas energéticos, pelo menos caso para os chineses. Então, todo esse papo de inteligência artificial, que de fato demanda muita energia, com a fusão nuclear que a China está avançado, com certeza eles vão poder avançar bastante. Então, percebam, né? Como a gente passa agora a ter também uma espécie de corrida espacial, ou pelo menos de controle da Lua. Russos e chineses planejam construir uma energia, né? Ou pelo menos uma parte ali de uma geração de energia nuclear na Lua.
Professor, quer dizer então que eles já estão partindo para o espaço? Não é, joia? Isso já acontece há bastante tempo. E eu diria que existe até mais um reforço a partir disso, que foi o anúncio por parte do governo Trump que o domo de ouro vai ser realizado. Segundo o governo Trump, embora a gente tenha certas desconfianças, porque a própria mídia americana fala que não vai dar tempo, e os recursos que os americanos estão alegando, que é 175 bilhões de dólares, são insuficientes. O governo Trump fala que até 2029 o domo de ouro vai estar pronto. O domo de ouro, a próprio nome já fala, é uma clara referência ao domo de ferro, que é o sistema de defesa antifoguetes ali, principalmente, de Israel. Só que o domo de ouro é uma revolução. A gente fala de mais de R$1 trilhão. Segundo perspectivas, o Congresso americano fala que só em equipamentos espaciais pode superar não R$1 trilhão, mas 500 bilhões de dólares, ou seja, acima de 2 milhões e meio ali, 2 milhões e meio, 2 trilhões e meio, né, de reais. É um sistema de defesa completamente inovador que, segundo o governo Trump, vai contar com tecnologias de nova geração em terra, mar e espaço, incluindo sensores e interceptadores espaciais. A ideia é fazer um escudo antimísseis, mas não mísseis simples, mísseis de cruzeiro, ICMBios, mísseis balísticos intercontinentais, né? Ou seja, qualquer tipo de capacidade, drones, enfim, pode ser defendido ou será defendido pelo sistema de defesa dos Estados Unidos. E isso conta com sistemas não só em mar, em terra, mas também no espaço. Segundo o governo Trump, com o domo de ouro, eles planejam, pessoal, a justificativa deles é que Rússia e China hoje vêm avançando no sentido militar e colocam em risco a integridade territorial do próprio Estados Unidos. A Coreia do Norte hoje já tem mísseis balísticos que têm capacidade possivelmente de atacar os Estados Unidos. E o Irã, ele pode também desenvolver um míssil balístico intercontinental até 2035. Ou seja, Coreia do Norte, Irã, China e Rússia são as grandes ameaças para os Estados Unidos. Segundo o governo Trump, esse novo sistema de defesa ele vai contar com a capacidade de atingir os possíveis mísseis, enfim, em 4 pontos diferentes. Tanto antes do lançamento, no estágio inicial de voo, no meio do caminho, ou seja, no ar e também nos minutos finais. Hoje, a gente não tem sistemas de defesa que consigam defender de maneira pelo menos eficiente, por exemplo, um Oreshnik, disparado recentemente pelos russos. Porque junto aos mísseis, caso seja um ataque real, o Oreshnik não estava carregado com ogivas nucleares, né? Mas junto vem uma série de contramedidas que tornam muito ineficientes os atuais sistemas de defesa. A promessa dos Estados Unidos é fazer uma garantia de segurança completa, ou seja, eles vão conseguir se defender de todos os tipos de ataque, de russos, chineses, norte-coreanos, iranianos e por aí vai. Ah, professor, isso de fato vai acontecer? De novo, é muito difícil, tá? Mas é fato que o Congresso, ele tem que aprovar essas medidas. E como eu falei, o Congresso não acha que é somente, entre aspas, R$1 trilhão, que isso pode ir para cima de 2,5 trilhões de reais. Em um momento de contenção de gastos, que é uma briga do Congresso para saber se o orçamento do governo Trump é aprovado ou não. Não sei se o Congresso vai aceitar. Mas é a ideia do governo Trump. Professor, mas quando a gente fala de um sistema de defesa de mísseis, a gente sabe que por mais que alegadamente seja para defender o território, esses equipamentos podem ser usados para ataque também, não podem? É claro que pode. E aí, se eles alegam que China e Rússia representam uma ameaça para o governo americano, é claro que China e Rússia vão alegar que eles também estão sendo ameaçados pelos Estados Unidos. A China exigiu maiores explicações e contenção da medida do domo de ouro. A gente teve, por exemplo, a Rússia alegando que vai precisar fazer uma espécie de retomada das conversas sobre controle de armas nucleares, porque de fato é uma preocupação. E a China, com vários representantes, falou coisas muito parecidas, alegando que o escudo possui fortes implicações ofensivas e que existe um tratado, que é o Tratado do Espaço Exterior, que garante o uso pacífico do espaço. Só que hoje o Trump ele cria um risco de uma guerra espacial com o domo de ouro que ele pretende construir. Ou seja, a China exige pelo menos maiores explicações sobre o funcionamento do domo de ouro, porque aí senão é a China que vai se sentir ameaçada. Não como os americanos alegam, que eles estão se sentindo ameaçados por um avanço da capacidade militar dos russos e dos chineses. Percebem, pessoal? Corrida pela Lua, domo de ouro, Rússia e China também avançam no sentido de colocar, por exemplo, produção de energia nuclear na Lua. Galera, a corrida vai sair só do campo terrestre, vai ir também para o campo espacial. Enquanto isso, temos também notícias importantes de uma matéria do New York Times, bem importante e bem interessante,
do Brasil sendo utilizado como um centro de formação de espiões pelos russos para serem utilizados por vários países. Alguns casos eu já até trouxe para vocês no ano passado, não sei se vocês se lembram, quem é velho de guerra aqui do canal. O caso talvez mais emblemático esteve associado ao Daniel Campos, que era um empresário ligado ao ramo de impressão 3D, que morava aqui no Brasil e tinha namorada, tinha amigos, participava ali de conferências, enfim, né? É um cara que tinha uma vida, entre aspas, normal, né? Quando de repente ela alega que ele vai fazer uma viagem em direção à Malásia, uma viagem de turismo. De repente, ele simplesmente desaparece, não entra mais em contato com a sua namorada, com a sua amiga e tal, e depois de algumas investigações, descobriram que, na verdade, o Daniel Campos, ele estava interessado em morar próximo ali de algumas representações, muito possivelmente para funcionar como uma espécie de espião, que, na verdade, ele era casado com uma espiã russa que morava na Grécia, que aparentemente também fez essa viagem de turismo em direção à Malásia, e os dois simplesmente desapareceram. Foi a mando do governo russo, foi porque eles desistiram, cara, não temos maiores informações. Mas esse é um caso. Existem vários outros. A gente teve o caso, por exemplo, do Vitor Miller Ferreira, que é um cara que também, galera, aparentemente tinha uma vida normal aqui no Brasil, e aí ele foi preso depois da Polícia Federal Brasileira lançar uma mega operação contra agentes russos em solo brasileiro. Nossa, professor, mas por que a Rússia utiliza justamente o Brasil? Existem alguns pontos, né? O brasileiro, de maneira geral, ele não tem um rosto típico. Então é muito fácil você ser confundido com o brasileiro. Em que sentido, né? Quando você pega o fenótipo finlandês, por exemplo, tem um certo jeito que um finlandês é. Claro que existem pessoas diferentes, tal, mas existe uma média, vai entre aspas, da população finlandesa. Mesma coisa da população italiana, mesma coisa da população alemã, tal. Agora, brasileiro é uma população relativamente variada. E o Brasil, ele tem um aceite bem interessante de passaporte em uma série de países. É um país que não tem guerras, grandes conflitos com grande parte dos países. Além do que, aqui a gente aceita, por exemplo, que certidão de nascimento seja expedida sem comprovações exatamente médico-hospitalares, alegando que nasceu em áreas rurais e tal. Ou seja, o Brasil é relativamente bem aceito pelos países do mundo e o Brasil é relativamente fácil de falsificar esses documentos. Por isso que, segundo o New York Times, o Putin, ele envia espiões para o Brasil que adquirem identidade falsa enquanto treinam para servir como agentes de espionagem em outros lugares do mundo, forjando identidade, forjando passaportes, e aí geralmente eles abrem comércio, até estabelecem família, têm rede de amigos, têm os seus próprios empregos, para serem como se fossem brasileiros, só que a mando dos russos. E aí, sendo certificados como brasileiro garantindo passaporte, vão em direção à União Europeia, vão em direção aos Estados Unidos, como se fossem brasileiros nesses países, só que na verdade a mando da Rússia. Professor, mas isso é uma alegação seríssima. Sim, e de fato, segundo a própria Polícia Federal, que lembrando o pessoal não se omitiu e até colocou depois de investigações, contando com a ajuda da inteligência dos Estados Unidos, da inteligência do Uruguai mesmo, com a inteligência de países da União Europeia, divulgou uma lista para a própria Interpol, que compartilhou com os outros centros ali de inteligência, as informações desses espiões que foram formados em solo brasileiro. A questão é, a gente conseguiu pegar todos? Galera, muito possivelmente não, né? E se o New York Times está divulgando essa informação, claro que é um agente interessado no processo, porque Estados Unidos, né, contra os russos, claro. Mas, de fato, é uma medida que os russos costumam fazer bastante. E o Brasil está sendo utilizado como uma escola, vamos colocar assim, uma formação de espiões que vão ser usados pelos russos pelo mundo. Lembrando que o Brasil não concorda com isso e a Polícia Federal ainda realiza maiores investigações sobre esse processo. Enquanto isso, galera, temos também informações importantes sobre Israel. Na verdade, a própria inteligência dos Estados Unidos divulgou que existe um plano de Israel para a instalação das ogivas, né, dos centros de enriquecimento de urânio do Irã. Tudo isso vem dentro de um contexto em que a gente tem, ontem mesmo, o Ali Khamenei, para quem não sabe, o líder supremo do Irã, anunciando que, na verdade, ele não aceita as exigências dos Estados Unidos. Os americanos alegam que para tratar um novo programa, um acordo nuclear com o Irã, eles precisam que o Irã abandone completamente o seu programa de enriquecimento de urânio. O próprio Pezeshkian falou, eu não vou abrir mão do meu programa nuclear, que é para fins pacíficos, que é para fins medicinais, para fins energéticos, só por conta de devaneios e vontade dos Estados Unidos. E o Irã aparentemente estava disposto a fazer
um acordo nuclear em que ele abria mão do seu urânio enriquecido, deixava a Agência Internacional de Energia Atômica realizar vistorias e até mesmo se comprometia a não enriquecer urânio acima do permitido, com fiscalização internacional. O Trump não quer isso. O Trump quer que o Irã abandone o seu programa nuclear. E isso o Irã, pelo menos por agora, né, claro, não aceita. Aproveitando essa notícia, Israel, que tem no Irã o seu principal inimigo geopolítico do Oriente Médio, anunciou que pode, pelo menos na verdade não anunciou, né? Mas a inteligência americana divulgou para a CNN que pode realizar ataques contra posições nucleares em um futuro próximo. Porque o próprio Trump já falou, olha, se a gente não negocia por bem, a gente vai obrigar os iranianos a abandonar o seu programa nuclear pelo mal. Ou seja, existe a chance de ataque contra posições e instalações nucleares iranianas. No mesmo dia que Israel traz sua comitiva de volta do Catar, demonstrando um insucesso nas negociações com Hamas, já que Israel não aceita que o Hamas continue como poder local. Israel vem aumentando sua ofensiva, anunciou o deslocamento da população agora do norte de Gaza, que deve sair das suas casas, com o próprio Benjamin Netanyahu falando, olha, de fato, a gente está destruindo uma série de residências. Vejo eu que a única alternativa para o povo palestino é abandonar a faixa de Gaza. Palavras ditas pelo primeiro-ministro de Israel. O Brasil considerou temerárias as ações de Israel. A gente teve a possibilidade de sanções de França, de Canadá, Reino Unido, que até cortou relações comerciais com Israel, e a pressão aumenta. A questão que vai se verificar agora é o quanto que os americanos estão dispostos a continuar apoiando o governo Benjamin Netanyahu, porque de fato eles estão cada vez mais isolados. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre a possibilidade de sanções contra o Brasil. Pois é, galera, olha lá, o Brasil se ferrando, né? Por quê? A gente sabe que depois da ligação entre Trump e Zelensky, aliás, entre Trump e Putin, o Putin falou que ele queria sim estabelecer um processo de paz, só que depois que algumas medidas efetivas forem tomadas e depois que os ucranianos tivessem a noção que existem algumas áreas que não podem ser retomadas. O Putin fala que, na verdade, ele quer criar um memorando ali sobre uma possibilidade futura pela paz, enquanto o Trump gostaria que fosse um cessar-fogo momentâneo. O Trump ainda demonstra uma certa esperança que o Putin possa negociar. E, cara, mesmo que ele não demonstre essa esperança, não acho que ele vai querer sancionar a Rússia, e sim simplesmente abandonar as negociações. Diferente do que a Europa considera. A Europa considera que sim, o Putin está enrolando o governo Trump e anunciou que o 17º pacote de sanções contra a Rússia vai ser adotado. Só que agora pacotes mais severos, já que o Putin se recusa a negociar. E dentro desse pacote estão as temidas sanções secundárias. Como assim, professor? Se a gente sancionar a Rússia não dá certo, a gente vai sancionar os países que negociam com a Rússia. E aí eles vão ter que escolher se eles preferem o mercado europeu ou o mercado russo. E aí, o grande alvo das sanções, segundo o próprio Friedrich Merz, que é o novo chanceler da Alemanha, seria países que compram petróleo e os seus derivados da Rússia. Tem uma má notícia para o Brasil. O Brasil, depois da guerra Rússia e Ucrânia, já comprava muito fertilizante e aumentou demais a compra de diesel. A gente tem hoje cerca de mais de 65%, mais 60%, né, do diesel que a gente importa, sendo diesel importado dos russos. O Brasil, segundo essa lógica, poderia ser sancionado pela União Europeia. Ou diversifica suas importações, passa a importar menos petróleo e derivados da Rússia, ou vai sofrer sanções da própria União Europeia. A questão, claro, né? Uma coisa é os Estados Unidos falar isso. Os Estados Unidos é um baita mercado consumidor. A União Europeia não que não seja. Mas será que tem força econômica para querer combater tanto assim os russos, aplicando sanções secundárias no mundo? É a questão que se fica. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.